Pacheco diz que não quer mais vaga no STF. A grande pergunta que fica no ar é: será que a gente está diante de um recuo genuíno ou isso é, na verdade, um baita de um blefe forçado pelas circunstâncias políticas? Bom, vamos mergulhar nisso agora e destrinchar os dados que a nossa análise traz hoje. E olha, se você gosta de entender o cenário institucional através de informações diretas e sem enrolação, já inscreva-se no nosso canal. O que o material de origem expõe com muita clareza é que essas recentes declarações do Rodrigo Pacheco descartando a vaga não caíram do céu, sabe? Elas não acontecem por acaso. Na verdade, são resultado de uma partida de xadrez super intrincada que está rolando agora mesmo na capital do país. Uma cadeira no Supremo Tribunal Federal não é só um cargo jurídico. Neste exato momento, é o prêmio máximo em Brasília. É literalmente a garantia de influência e estabilidade por décadas, o que torna qualquer movimentação ao redor dessa cadeira algo extremamente sensível e friamente calculado. Vamos então para a recusa de Rodrigo Pacheco e o que parece ser o fim do diálogo. Sabe aquela ponte institucional entre o Poder Executivo e o Senado? Pois é, as fontes revelam que houve uma fratura severa ali, e o gatilho para esse colapso no diálogo foi a recente e super polêmica derrota da indicação de Messias. Aquilo ali não foi visto como um tropeço rotineiro da política, não. Foi interpretado como uma quebra de acordo que alterou de vez a dinâmica de confiança, que é absolutamente crucial para preencher a mais alta corte do país. De um lado da equação, a gente tem a narrativa pública, o senador Rodrigo Pacheco afirmando que a página virou, que o foco agora é outro. Mas, do outro lado, o quadro retrata a percepção real do Executivo. A análise aponta que, apesar do histórico do Pacheco de proteger a Corte Suprema e atuar em alinhamento com o STF, o governo simplesmente enxerga os movimentos recentes no Senado como uma traição política incontornável. O ponto-chave aqui é que o Executivo agora considera o Pacheco uma carta fora do baralho. Aquela confiança que antes faria o nome dele passar rápido e fácil evaporou. E sem essa ponte de confiança, aprovar qualquer coisa vira um verdadeiro campo minado. Entramos agora na sessão sobre o tabuleiro do Senado, que virou um verdadeiro jogo de sobrevivência. Com a relação entre as instituições tão abalada desse jeito, a disputa muda totalmente de figura. Diante de uma cadeira vazia no Supremo, o Senado deixou de ser só um local de votação para virar um tabuleiro gigantesco de manobras estratégicas. Cada nome que surge na mídia não é só uma escolha jurídica, é um movimento de peças num jogo super complexo de poder. E, nos bastidores, tem uma teoria secundária ganhando uma força impressionante, o nome de Bruno Dantas como alternativa. Segundo os analistas, existe uma suspeita fortíssima de que membros da bancada do MDB meio que atuaram de propósito para esvaziar a indicação de Messias. A estratégia? Provocar queda do primeiro candidato justamente para limpar o caminho para o Dantas. O ganho estratégico para o MDB nessa história é absurdo. Colocar um nome de confiança no Supremo amplia a influência do partido por anos e serve como um contrapeso formidável contra o próprio Executivo. Isso só mostra como as alianças são frágeis e como os grupos internos do Congresso jogam pesado para avançar suas próprias peças de forma coordenada. Para a gente entender o tamanho desse impasse, é só olhar para os candidatos e seus respectivos e enormes obstáculos estruturais. Primeiro, temos o Rodrigo Pacheco. A via de acesso dele está totalmente bloqueada pela perda de confiança do Executivo, que se sentiu traído lá atrás e não está nem um pouco a fim de perdoar. Segundo, o Bruno Dantas. O grande obstáculo dele é que o governo percebeu essa suposta deslealdade do MDB, o que inviabiliza dar de bandeja a vaga para o partido. E, por fim, a ideia de indicar uma jurista com perfil puramente técnico. O obstáculo aqui? O histórico e gigante receio do Executivo em lidar com a independência jurídica. Segundo as fontes, o governo atual morre de medo de que uma figura sem amarras políticas possa, lá na frente, tomar decisões imprevisíveis que batam de frente com o Palácio do Planalto. Resumindo a ópera, todas as saídas políticas tradicionais, aquelas vias mais fáceis, estão rigorosamente fechadas no momento. E isso nos joga para um cenário de xadrez institucional fascinante. Rola uma especulação forte sobre a indicação de uma jurista mulher e negra. E a nossa análise explora uma teoria de que, mais do que uma escolha baseada em representatividade, isso poderia ser uma armadilha estratégica meticulosa contra a própria liderança do Senado. Pensa comigo. Se o Executivo faz essa indicação, o desgaste político de barrar ou atrasar o processo cai inteiro no colo de senadores como Davi Alcolumbre. Transferir essa pressão é uma jogada de mestre do ponto de vista do Executivo. Tira o alvo das costas do presidente e encurrala o Senado perante a opinião pública e a mídia. Basicamente, o Executivo força o Senado a aprovar indicação sobre forte apelo popular ou a arcar com o custo político que seria altíssimo e super desgastante ao rejeitar uma candidatura histórica. É, de fato, uma sinuca de bico. O que nos leva ao próximo ponto, a sombra de Joaquim Barbosa e o peso do passado. Mas afinal, por que o Executivo faz tanta questão desse alinhamento político tão rígido, em vez de simplesmente pegar o currículo técnico mais brilhante e pronto?
Para entender essa relutância, a gente precisa olhar para o retrovisor. Existe um precedente histórico que projeta uma sombra imensa nas decisões de hoje. Lá em 2003, durante o primeiro mandato do atual governo, o Joaquim Barbosa foi indicado. Na época, um nome de notório saber jurídico, super celebrado. Só que a linha do tempo documentada pelas fontes mostra que logo em 2004 as tensões já começaram a aparecer. E aí, em 2005, veio o estopim, a atuação implacável do Barbosa como relator no julgamento do escândalo do Mensalão. Aquele momento expôs figuras centrais do governo condenações pesadíssimas, conduzidas por ninguém menos que o ministro que eles mesmos tinham nomeado. Esse histórico funciona hoje como um pesado conto de advertência. O executivo aprendeu da pior forma possível que currículo técnico não garante proteção política ou previsibilidade na hora em que as crises explodem. Então, chegamos à dinâmica que dita as regras do jogo hoje. De um lado, a imprevisibilidade do jurista técnico. Aquele perfil que segue a lei à risca, não importa quem esteja sentado no banco dos réus, porque ele não deve favores nem lealdade ao partido. Do outro lado, a segurança que eles enxergam na indicação de um aliado político fiel. Esse alinhamento significa ter alguém na corte que entende as necessidades de governabilidade, que conversa nos bastidores antes de pautar algo explosivo e que, teoricamente, serve de escudo protetor contra os adversários. A conclusão das fontes é cristalina. Os traumas dessas traições do passado criaram uma preferência quase inabalável no executivo atual. O foco agora é 100% em nomear parceiros leais. Eles preferem 1000 vezes o conforto do alinhamento político do que arriscar tomar outro susto com a verdadeira independência acadêmica e judicial. Vamos então à sessão sobre o impasse da indicação e como isso gerou um verdadeiro congelamento. Entendendo esse medo quase visceral do executivo e essa postura super defensiva do Senado, o cenário caminha direto para uma paralisação. O impasse é a consequência lógica quando ninguém quer ceder 1 milímetro num cargo de poder tão longevo. Os analistas projetam uma guerra de atrito institucional dividida em 3 passos bem claros. Passo 1. O executivo pode ir lá e fazer uma indicação controversa, justamente para criar aquele constrangimento público no Senado que a gente comentou. Passo 2. O Senado, para retaliar, usa o regimento a seu favor. Pisa no freio, atrasa a sabatina, arrasta o cronograma e literalmente engaveta o processo nas comissões do tempo que der. Passo 3. O desfecho dessa confusão toda acaba sendo empurrado com a barriga para depois das eleições. A lógica é simples. Os dois lados acham que os resultados das urnas vão mudar o balanço de poder a favor deles. Ou seja, todo mundo joga com o tempo, usando o calendário eleitoral como moeda de troca, apostando que vão sair mais fortes lá no final do ano para impor sua vontade no STF. E isso nos traz a nossa provocação final. Como é que esse bloqueio institucional de altíssimo risco vai ser resolvido? O que ficou escancarado nos dados que destrinchamos hoje é que escolher um ministro para a Suprema Corte não é, nem de longe, só analisar o melhor currículo. É navegar por uma teia densa de pressões, desconfianças profundas e estratégias de autopreservação. Se a lealdade política continuar falando mais alto que o saber técnico, muito por conta desses traumas do passado e dos impasses de agora, o que isso significa de verdade para o futuro e para a independência da nossa justiça? Será que a gente está caminhando para uma corte blindada politicamente ou uma corte refém das suas próprias origens? É um cenário complexo, as implicações são gigantescas e a gente vai continuar de olho nisso tudo por aqui.